Os homens de Redstone tinham um ditado. Trabalhar para Helena Harrington ou fazia de você alguém, ou acabava com você. A maioria descobria qual das duas da pior maneira possível. Não era que ela fosse cruel. A crueldade teria sido mais fácil de entender. A crueldade tinha bordas que você podia ver chegando, palavras contra as quais podia se preparar. Helena era outra coisa completamente. Era precisa, exigente. Esperava dos outros exatamente o que exigia de si mesma, que era tudo, sempre sem reclamação. E como a maioria dos homens não conseguia corresponder a esse padrão, a maioria dos homens não durava. 3 anos ela havia administrado o rancho Redcrest sozinha. 3 anos desde que seu pai, Edmund Harrington, havia parado de conseguir caminhar pela terra que passara a vida construindo. O derrame viera silenciosamente, da forma como as piores coisas sempre vêm, numa terça-feira comum enquanto ele servia seu café. Helena havia sido a que o encontrou. Ela também havia sido a que decidiu, nas longas horas silenciosas que se seguiram, que ninguém fora dessas paredes jamais saberia o quão grave era de verdade. Redstone não poderia saber. Os credores não poderiam saber. Os homens que trabalhavam a terra e os comerciantes que a abasteciam não poderiam saber, porque no momento em que soubessem que Edmund Harrington estava acabado, decidiriam que o rancho Redcrest também estava. E Helena preferia trabalhar até cair do que deixar isso acontecer. Então ela se tornou o rancho. Cada decisão, cada negociação, cada conversa difícil que seu pai costumava conduzir, ela absorveu tudo sem pestanejar. Aprendeu a olhar homens 2 vezes mais velhos nos olhos e a falar num tom que não deixava espaço para argumentos. Aprendeu que a suavidade, mesmo um pequeno momento desguardado dela, era algo que as pessoas lembravam e usavam. Então aguardou, trancou-a em algum lugar fundo e quieto, e disse a si mesma que não sentia falta. Os peões que trabalhavam no Redcrest a respeitavam. Isso era certo. Mas respeito e conforto são coisas diferentes, e ninguém no Redcrest ficava jamais verdadeiramente à vontade. Faziam seu trabalho, recebiam seus salários e mantinham uma distância cuidadosa. Alguns duravam uma temporada. Poucos chegavam ao fim de um ano completo. Nenhum deles ficava mais do que isso sem encontrar uma razão para ir embora. Ela nunca corria atrás de nenhum deles, nunca perguntava por que saíam. Simplesmente afixava o aviso em Redstone e esperava pelo próximo. Gideon Cobb respondeu ao aviso numa quarta-feira de manhã no final de outubro. Helena estava na cerca quando ele chegou, inspecionando uma seção de estacas que havia cedido após a última chuva forte. Mas ouviu o cavalo antes de ver o homem. Um som constante, sem pressa, do tipo que pertencia a alguém que nunca tinha pressa de chegar a lugar nenhum. Ela não olhou imediatamente. Havia aprendido que olhar rápido demais dava às pessoas a impressão de que haviam sido esperadas. Ela não havia esperado Gideon Cobb. Ninguém esperava Gideon Cobb. Quando finalmente se virou, encontrou um homem parado a uma distância respeitosa de sua cerca, chapéu na mão, esperando sem nenhuma impaciência visível. Tinha seus 30 e poucos anos, esguio da forma que vinha do trabalho de verdade e não da falta de comida, com uma serenidade nele que era imediatamente incomum. A maioria dos homens que vinha buscar trabalho no rancho chegava com algo a provar. Você podia ver isso na postura dos ombros, no jeito como sustentavam o queixo. Aquele homem parecia já ter provado tudo o que precisava e fazia muito tempo que havia parado de se importar com isso. Helena Harrington, ele disse. Não senhorita Harrington, não madame, apenas seu nome, dito simplesmente, como uma declaração de fato. Isso mesmo, ela disse. Gideon Cobb. Vi seu aviso. Ela o olhou do jeito que olhava para tudo, diretamente, sem suavizar. Você tem experiência com gado? Sim. Serviço de cerca? Sim. Não administro um rancho fácil. Não vim procurando fácil. Ele disse isso sem nenhuma performance. Sem tentativa de impressioná-la. Disse da mesma forma que poderia ter comentado sobre o tempo, como se fosse simplesmente uma coisa verdadeira que precisava ser dita e nada mais. Helena havia entrevistado homens suficientes para saber quando alguém lhe dizia o que queria ouvir. Aquilo não parecia assim. Ainda assim, o contratou em regime de experiência, 2 semanas, o mesmo que dizia a todos. A maioria dos homens tratava o período de experiência como uma audição, trabalhando com mais barulho do que o necessário, garantindo que ela notasse cada tarefa cumprida. Gideon trabalhava como se ela não estivesse observando, o que ela dizia a si mesma era a única razão pela qual se via observando mais do que o usual. Era metódico, sem pressa, mas nunca lento demais. Consertou a linha de cerca com a qual ela havia lutado por uma semana numa única tarde, não forçando, mas levando tempo para entender porque havia cedido em primeiro lugar. Ela havia observado à distância, braços cruzados, dizendo a si mesma que estava simplesmente verificando o progresso. No jantar daquela primeira noite, os outros peões conversavam e brincavam do jeito que os homens fazem quando o trabalho do dia ficou para trás.
Mas Gideon sentou na ponta da mesa, comeu sua refeição e ouviu mais do que falou. Porém, quando o velho Pertes, o peão mais antigo do Redcrest, um homem de poucas palavras ele mesmo, disse algo baixinho sobre o tempo virando, Gideon acenou com a cabeça e respondeu de um jeito que fez Pertes rir. Uma risada de verdade, do tipo que Helena não ouvia de Pertes há mais tempo do que conseguia se lembrar. Ela desviou o olhar antes que qualquer um deles a notasse olhando. 2 semanas se passaram. Ela não disse nada sobre o fim da experiência. Ele também não disse nada. Simplesmente apareceu na manhã seguinte do jeito que havia aparecido todas as manhãs, constante, sem pressa, sem pedir nada dela exceto o próprio trabalho. Foi numa quinta-feira à noite, na 3ª semana dele, que ela encontrou a carta. Não estava procurando nada, mas havia ido ao celeiro verificar uma égua que estava poupando a pata dianteira esquerda, e encontrou Gideon já lá, agachado ao lado do animal com uma paciência quieta que acalmava o bicho de um jeito que a própria presença de Helena às vezes não conseguia. Ele não a ouviu entrar, e sobre o pequeno caixote ao seu lado, mantida aberta por uma borda de couro gasto, havia uma carta escrita à mão, a tinta desbotada em alguns lugares como se tivesse sido lida e dobrada e lida de novo mais vezes do que alguém deveria precisar ler uma carta. Ela não a leu. Não era esse tipo de mulher. Mas viu o nome no topo antes de desviar o olhar. Daniel. Ela não sabia quem era Daniel. Não perguntou. Mas algo na forma como aquela carta estava posta ao lado dele, o cuidado com que havia sido colocada, como algo frágil, ficou com ela por mais tempo do que ela queria. Naquela noite, sentou ao lado do leito de seu pai do jeito que fazia toda a noite, lendo para ele do livro que estivesse sobre a mesa, mantendo a voz firme mesmo quando os olhos dele não focavam do jeito que costumavam. Edmund Harrington havia sido a presença mais intensa em qualquer sala durante toda a sua vida. Agora estava quieto de um jeito que ainda a surpreendia às vezes, mesmo depois de 3 anos. Ela fechou o livro e olhou para as mãos dele, grandes mãos curtidas que haviam construído tudo o que ela agora lutava para manter, e pensou, sem querer, no homem que lia uma carta gasta sozinho no celeiro. Disse a si mesma que não significava nada. Mas Helena Harrington havia passado 3 anos sendo honesta sobre tudo, exceto sobre as coisas que mais importavam. E em algum lugar sob toda aquela armadura cuidadosa, naquele lugar onde havia trancado tudo que era suave, algo havia-se deslocado, levemente, apenas o suficiente. A primeira geada chegou a Redstone numa sexta-feira à noite, quieta e indiferente, depositando-se sobre a terra como se tivesse todo o direito de estar ali. Na manhã de sábado, os bebedouros tinham uma fina película de gelo por cima, e os peões se moviam um pouco mais devagar, respiração nebulosa no ar frio, ombros curvados contra a mordida do frio. Helena movia-se como sempre. Estava no celeiro antes de todos os outros, quebrando o gelo nos bebedouros com a cabo de uma pá, já 3 tarefas adentro em sua manhã antes que o sol tivesse se comprometido completamente a nascer. Assim era como ela sempre havia trabalhado, à frente de tudo, à frente de todos, para que nada pudesse pegá-la de surpresa. Era um hábito que havia construído com tanto cuidado ao longo dos anos que não parecia mais esforço. Simplesmente parecia estar viva. Gideon chegou ao celeiro 20 minutos depois dela, e tomou nota dos bebedouros quebrados sem comentário, pegou um balde de ração e foi até o estábulo mais distante sem ser solicitado. Sem reconhecimento do fato de que o trabalho já estava pela metade. Sem observação sobre seu início antecipado. Apenas contribuição quieta e perfeita, como água encontrando o caminho de menor resistência. Isso a perturbava de um jeito que ela não conseguia nomear. A maioria dos homens reconhecia seu esforço, mesmo quando não queriam. Lançavam um olhar para o trabalho concluído, depois para ela, e havia algo em sua expressão, surpresa ou admiração relutante, ou ocasionalmente algo que parecia incomodamente próximo da pena. Ela havia aprendido a ler todas essas expressões e a manter-se à parte de cada uma delas. Mas a expressão de Gideon não lhe dava nada de que se manter à parte. Ele simplesmente trabalhava ao lado dela como se fosse a coisa mais natural do mundo, e essa ausência de reação era de alguma forma mais intensa do que qualquer reação que ela jamais havia recebido. Ela saiu do celeiro sem falar. Disse a si mesma que era porque não havia nada a dizer. Foi Pertes quem disse algo que ela não pôde ignorar. Ele a encontrou no registro de suprimentos naquela tarde, cruzando custos de ração com o que o mês seguinte exigiria. Pertes não era um homem que vinha a ela com papo furado. Em 4 anos trabalhando no Redcrest, ele havia vindo a ela diretamente exatamente 3 vezes, e cada vez havia sido sobre algo que importava. Então, quando apareceu na porta do pequeno escritório ao lado da casa principal e ficou lá girando o chapéu nas mãos, ela pôs o seu lápis. Cobb consertou o portão do pasto norte, disse Pertes. Eu sei. Pedi a ele. Ele também rependurou a porta do celeiro, aquela que estava arrastando desde a primavera. Helena não disse nada. Ela não havia pedido isso a ele. E ele recolocou 2 dos mourões de cerca na linha leste, os que estavam cedendo com a geada. Pertes fez uma pausa. Ninguém pediu nenhuma dessas coisas a ele, tampouco.
Há algum problema com o trabalho? Ela perguntou. Não, disse Patch simplesmente. Nenhum problema com o trabalho. Ele colocou o chapéu de volta e a olhou com o tipo de franqueza que só vinha de um homem que não tinha mais nada a provar e nenhum medo de consequências. Só achei que deveria saber que tipo de homem tem trabalhando em suas terras. Ele foi embora antes que ela pudesse responder. Ela ficou sentada por um longo momento olhando para o registro sem lê-lo. Então pegou seu lápis e voltou aos números. Voltou porque os números eram confiáveis de um jeito que a maioria das coisas não era. Ela encontrou uma razão para cavalgar até a linha leste de cerca na manhã seguinte. Disse a si mesma que era uma inspeção. A geada havia sido mais intensa na segunda noite, e era razoável, até prático, verificar a linha ela mesma. Ela não estava cavalgando até lá para ver os mourões que Jayden havia recolocado. Certamente não estava cavalgando até lá para ver Jayden. Ele estava lá quando ela chegou, movendo-se ao longo da linha com a mesma eficiência sem pressa que ela havia aprendido a reconhecer à distância. Olhou para cima quando ouviu seu cavalo, fez um único aceno com a cabeça e voltou ao trabalho. Ela desmontou e caminhou pela linha devagar, examinando cada mourão com atenção genuína porque era uma mulher que não fingia fazer coisas que estava realmente fazendo. O trabalho era sólido, mais do que sólido, e ele não havia simplesmente recolocado os mourões. Havia lido o solo, entendido onde a geada provavelmente empurraria mais forte, e colocado cada mourão de acordo. Aguentaria o inverno sem precisar de atenção. Ela sabia o suficiente sobre trabalho de cerca para saber que esse tipo de raciocínio não era comum. Você já fez isso antes, ela disse. Não era uma pergunta. Um pouco, ele disse. Onde? Uma breve pausa. Não exatamente desconfortável, mas como um homem medindo o que era verdadeiro contra o que era necessário dizer. Kansas, ele disse finalmente. Tive uma propriedade lá por um tempo. Tive. Tempo passado. Ela notou, mas não prosseguiu. Você foi embora, ela disse. Fui. Por quê? Ele se endireitou e a olhou então. Não defensivamente, não invasivamente, mas com uma abertura firme que era de alguma forma mais difícil de encarar do que qualquer uma dessas coisas teria sido. Às vezes um lugar para dizer o que era, ele disse. Não tem nada a fazer além de reconhecer isso e seguir em frente. Era uma resposta cuidadosa, não desonesta, mas também não completa. Ela reconheceu a arte de dizer algo verdadeiro enquanto mantém a coisa real protegida. Havia feito isso ela mesma por 3 anos. Ela montou seu cavalo e cavalgou de volta para o rancho sem dizer mais nada. Mas em algum lugar no fundo de sua mente, num lugar que ela reservava para coisas que não queria pensar diretamente, ela girou suas palavras devagar. Às vezes um lugar para dizer o que era. Ela entendia isso mais do que queria. O problema veio, como os problemas frequentemente vêm, da direção que ela menos esperava. Seu nome era Randall Moore. Ele administrava a maior operação de gado concorrente ao norte de Redstone, uma propriedade ampla mas próspera que havia silenciosamente absorvido ranchos menores pela maior parte de uma década. Não era um vilão do jeito que as histórias às vezes exigem. Era simplesmente um homem prático com muito dinheiro e o hábito de adquirir coisas que outras pessoas estavam lutando para manter. Ele havia vindo ao Red Crest uma vez antes, 2 anos atrás, com uma oferta de compra. Helena havia recusado sem discussão. Ele havia acenado agradavelmente e ido embora, e ela havia entendido pela forma como foi embora que a conversa não havia terminado, apenas adiado. Ele chegou numa tarde de terça-feira em novembro com 2 de seus homens e uma expressão de preocupação educada que não chegava aos olhos. Helena o encontrou no portão. Senhorita Harrington, ele disse, tocando o chapéu. Só passando por Redstone. Pensei em parar e apresentar meus cumprimentos ao seu pai. Meu pai não está recebendo visitas, ela disse. Algo se moveu no rosto de Moore. Rápido e controlado, mas ela captou. Ouvi dizer que ele estava indisposto, ele disse cuidadosamente. Nada sério, espero. Ele está bem, ela disse. Obrigada pela preocupação. Moore olhou além dela em direção à casa principal com uma expressão que ela havia visto em homens que estavam calculando algo. Então sorriu, um sorriso limpo e ensaiado, e voltou a olhar para ela. Você está fazendo um trabalho notável aqui, Helena. Verdadeiramente, administrar uma propriedade desse tamanho sozinha não é pouca coisa. Ele fez uma pausa longa o suficiente para que a palavra sozinha se assentasse no ar entre eles. Minha oferta de 2 anos atrás ainda está de pé. Melhor do que estava então, na verdade. Minha resposta ainda está de pé, também, ela disse. Ele sustentou o olhar dela por um momento e então acenou da mesma forma agradável que havia acenou 2 anos atrás. Claro. Bem, dê meus cumprimentos ao seu pai. Ele virou o cavalo e seus homens o seguiram de volta pela estrada em direção a Redstone. Helena os observou até sumirem de vista.
Então se virou e encontrou Jaidin parado perto do celeiro, picareta na mão, observando a estrada com uma expressão que ela não havia visto nele antes. Não exatamente raiva, algo mais quieto e mais ponderado do que raiva. Seus olhos se encontraram brevemente. Ele voltou a olhar para o chão e retomou o trabalho. Ela ficou no portão por um momento mais longo do que o necessário. Naquela noite, sentou com seu pai por mais tempo do que o usual. Edmund estava tendo um de seus dias mais lúcidos, seus olhos acompanhando o movimento dela pelo quarto, sua boca ocasionalmente tentando formar formas que não se completavam em palavras. Nesses dias, ela falava com ele mais do que nós difíceis, preenchendo o silêncio com os negócios do rancho, o estado do rebanho, os pequenos reparos que haviam sido concluídos. Ela não lhe contou sobre a visita de Moore. Nunca contava sobre Moore. Mas nesta noite, pela primeira vez em muito tempo, ela se viu ficando sem assuntos do rancho para relatar. E naquele silêncio, antes que pudesse deter, veio um tipo diferente de pensamento completamente. Ela pensou num homem que havia tido uma propriedade no Kansas e não tinha mais, que recolocava morões que ninguém pedia que recolocasse e consertava portas de celeiro que arrastavam desde a primavera, que sentava no fim da mesa e ouvia mais do que falava e havia de alguma forma feito para desrir de um jeito que ela não ouvia há anos, que carregava uma carta com um nome nela que ela não havia perguntado a respeito e não conseguia parar de pensar. Ela olhou para as mãos de seu pai novamente, aquelas grandes mãos quietas que uma vez haviam conhecido cada centímetro desta terra, e sentiu algo que não havia se permitido sentir há muito tempo. Não fraqueza, não sentimentalismo, apenas a solidão particular de uma pessoa que foi forte por tanto tempo que esqueceu como era se apoiar em qualquer coisa. Apagou o lampião e ficou sentada no escuro por um tempo. Lá fora, em algum lugar perto do alojamento, ela podia ouvir o murmúrio baixo dos peões se acomodando para a noite. Não conseguia distinguir palavras, mas reconhecia a voz de Jaidin entre elas, baixa e sem pressa, do jeito que sempre era. Ela ouviu por mais tempo do que deveria. Então se levantou, endireitou os ombros do jeito que sempre fazia, e foi para a cama. Mas o sono demorou mais do que o usual para vir. E quando veio, seus sonhos eram mais quietos do que haviam sido em anos, mais suaves nas bordas, menos como uma mulher se preparando para a próxima coisa difícil, e mais como alguém que havia, sem exatamente decidir, começado a pousar algo. Ela ainda não sabia o que significava, mas algo nela, algo velho e cuidadoso e muito, muito cansado, suspeitava que estava prestes a descobrir. O inverno se assentou sobre Redstone do jeito que sempre fazia, sem pedido de desculpas, sem cerimônia. Apenas um aperto gradual do ar até que o frio fosse simplesmente a condição de tudo. O rancho Redcrest moveu-se com ele. O ritmo do trabalho mudava no inverno, mais lento em alguns aspectos, mais urgente em outros. O rebanho precisava de mais atenção, a água de mais monitoramento, as estruturas de mais defesa contra o que a estação pretendia fazer a elas. Helena administrava tudo com a mesma precisão que trazia para tudo, ajustando e redistribuindo o trabalho entre seus peões com uma eficiência que não deixava espaço para confusão. Jaidin havia estado no Redcrest por pouco mais de 2 meses agora. Ela havia parado de pensar nele como um contratado em experiência em algum momento da 6ª semana, embora não tivesse dito isso em voz alta. Não havia dito muita coisa em voz alta sobre Jaidin Cobb. Mas o rancho funcionava diferente com ele nele, mais suave de alguma forma, de maneiras que eram difíceis de atribuir a qualquer coisa específica que ele fizesse. Era mais a qualidade de sua presença do que a quantidade de seu trabalho. Ele tinha um jeito de absorver tensão em vez de acrescentar a ela. E num rancho onde a tensão havia sido a condição ambiente por 3 anos, isso não era pouca coisa. O que ela não havia esperado era que essa qualidade começasse a afetá-la diretamente. Acontecia gradualmente, do jeito que a maioria das coisas que importam realmente acontecem, não num único momento, mas no acúmulo de pequenos que você só reconhece depois como tendo significado algo. Foi a manhã em que ele lhe trouxe café sem ser solicitado, pousando no morão de cerca ao lado dela enquanto ela revisava a contagem do rebanho, e indo embora antes que ela pudesse decidir se agradecia ou lhe dizia que não precisava. Ela bebeu. Estava exatamente na temperatura certa. Ela não perguntou como ele sabia como ela o tomava. Foi a tarde em que ela discutia com um comerciante de Redstone sobre um preço de suprimento que havia sido silenciosamente aumentado sem discussão, e se virou para encontrar Jaidin parada a uma distância de escuta, sem intervir, sem oferecer nada, apenas presente de um jeito que parecia estranhamente como estar em terreno sólido. Foi a noite em que o cavalo de Pertes perdeu uma ferradura a 2 quilômetros do rancho com a luz falhando, e Jaidin já havia selado um reserva e estava cavalgando para lá antes que alguém terminasse de explicar a situação. Nenhuma dessas coisas era extraordinária. Qualquer bom peão poderia ter feito qualquer uma delas. Mas Jaidin fazia todas elas consistentemente, sem reconhecimento, sem expectativa. E lentamente, quietamente, sem a permissão de Helena, elas começaram a desmontar algo que ela havia passado anos construindo cuidadosamente. Ela não gostava disso. Também não conseguia impedir. A conversa sobre Daniel aconteceu num domingo. Os peões tinham a tarde para si mesmos,
uma concessão rara que Helena fazia uma vez por mês porque entendia que os homens precisavam de descanso mesmo quando os ranchos não precisavam. A maioria deles cavalgou para Redstone. Patch sentou no degrau do alojamento e entalhava madeira. Gideon ficou para trás, o que a surpreendeu, e passou a primeira parte da tarde fazendo pequenos reparos no quarto de arreios que ninguém havia programado. Ela o encontrou lá quando veio verificar o cavalo de seu pai, aquele velho castrado cinza que Edmund havia criado desde potro e que Helena não conseguia se decidir a vender, não importava o quão prática pudesse ser essa decisão. Gideon estava engraxando um freio quando ela entrou. Olhou para cima e acenou com a cabeça e voltou ao trabalho. Ela cuidou do castrado cinza, e por um tempo havia apenas o silêncio do quarto de arreios, o cheiro de couro e óleo e ar frio vindo por baixo da porta. E era o momento de maior tranquilidade que ela havia sentido dentro de um edifício em mais tempo do que conseguia se lembrar. Ela não planejou o que disse a seguir. Essa era a única explicação que encontrou para por que o disse. A carta, ela disse. A do celeiro. O nome nela era Daniel. A mão de Gideon ficou parada no freio por um momento. Então ele continuou trabalhando. E quando falou, sua voz era a mesma de sempre, firme, sem pressa, como um homem que havia feito as pazes com o que estava prestes a dizer. Meu filho, ele disse. O quarto de arreios ficou muito quieto. Ele morreu, disse Gideon. 4 anos atrás. Tinha 6 anos. Fez uma pausa, e naquela pausa estava todo o peso de algo que nenhuma quantidade de paciência ou firmeza poderia tornar leve. A febre veio rápido. Não havia muito que o médico pudesse fazer. Outra pausa. Minha esposa não conseguia ficar no rancho depois disso. Havia muito dele em cada canto. Eu entendia. Tentamos por um tempo, mas algumas perdas mudam a forma de uma pessoa tão completamente que quem vocês eram juntos não cabe mais. Ele pousou o freio e olhou para suas mãos. Ela foi morar com a irmã no Missouri. Vendi a propriedade e comecei a me mover. Helena não disse nada por um longo momento. Lá fora, o vento movia-se pelo telhado do quarto de arreios com um som baixo e oco. Sinto muito, ela disse finalmente, e quis dizer da forma que as pessoas querem dizer quando o sinto muito é inteiramente insuficiente, e o dizem assim mesmo, porque simplesmente não há mais nada. Gideon acenou com a cabeça uma vez. A carta é a última que ele meditou, disse ele quietamente. Estava aprendendo as letras ainda. Queria escrever para o avô, mas não conseguia formar todas as palavras ainda. Então me disse o que dizer e eu escrevi. Uma breve pausa. Nunca enviei. Não parecia certo enviar depois. Helena olhou para o velho castrado cinza, para seus olhos pacientes e antigos, e sentiu algo se mover em seu peito que não teria conseguido nomear se tivesse tentado. Meu pai teve um derrame, ela disse, e era a primeira vez que havia dito essas palavras claramente para alguém fora do rancho. 3 anos atrás. Ele não consegue mais administrar o rancho. Mal consegue falar. Manteve os olhos no cavalo. Ninguém em Redstone sabe o quão grave é, mantive assim porque no momento em que souberem, tudo o que meu pai construiu se torna algo sobre o qual as pessoas se sentem no direito de ter opiniões, e não vou permitir isso. Gideon não disse nada. Não se apressou a preencher o silêncio com conforto ou conselhos ou qualquer uma das coisas a que as pessoas normalmente recorrem quando alguém lhes entrega uma verdade difícil. Simplesmente a recebeu da forma que recebia tudo, sem pestanejar, sem desviar o olhar. É uma coisa pesada para carregar sozinha, ele disse finalmente. Sim, ela disse simplesmente. É. Eles ficaram no quarto de arreios por mais um tempo, nenhum deles falando. E foi o momento de maior honestidade que Helena Harrington havia tido com outro ser humano em 3 anos. Não parecia fraqueza. Não parecia a perda de algo. Parecia inesperadamente e quase assustadoramente como o oposto. Moore voltou em dezembro. Desta vez não se deu ao trabalho de gentilezas sobre o pai dela. Veio com um advogado e um conjunto de documentos e a confiança particular de um homem que acreditava ter encontrado uma alavanca. Em algum lugar que Helena nunca descobriu exatamente onde, ele havia aprendido o suficiente sobre a condição de Edmund para se sentir certo de que o Redcrest era mais vulnerável do que parecia. Ele depositou sua oferta sobre a mesa da sala principal da casa e observou seu rosto com olhos atentos. Helena olhou para os documentos sem tocá-los. Então olhou para Moore. Quem lhe falou sobre meu pai, ela disse. A informação circula numa cidade como Redstone, disse ele agradavelmente. Circula, ela concordou. Assim como outra coisa. Ela se levantou. Gostaria que o senhor saísse da minha propriedade. Helena, Sr. Moore. Sua voz era a mesma que havia usado por 3 anos, aquela sem bordas para se agarrar, sem concessão em lugar nenhum. O senhor está sentado na minha casa com documentos que não convidei e informações obtidas sem meu consentimento.
Sairá agora ou terei cada peão deste rancho a ajudá-lo a fazê-lo? Mura olhou por um longo momento. Então recolheu seus documentos e se levantou. A oferta não ficará sobre a mesa indefinidamente, disse ele. Eu sei, ela disse. Não estou pedindo que fique. Ela o acompanhou até a porta ela mesma e o observou cavalgar embora. E desta vez quando se virou, Jayden não estava perto do celeiro. Estava parado na varanda diretamente atrás dela, perto o suficiente para que ela quase tivesse caminhado nele. Ela olhou para cima para ele. Há quanto tempo está aí? Ela disse. Tempo suficiente, ele disse. E então, porque Helena Harrington havia estado sozinha com algo pesado demais para uma pessoa por 3 anos, e porque Jayden Cobb era o primeiro homem que ela jamais havia conhecido que não precisava que ela fosse nada além de exatamente o que era, ela fez algo que não havia feito desde a manhã em que encontrou seu pai no chão da cozinha. Ela soltou um longo e lento suspiro e fechou os olhos por apenas um momento. Jayden não disse nada. Não se adiantou para ela nem ofereceu palavras que teriam sido erradas, independentemente de quão bem intencionadas fossem. Simplesmente ficou onde estava, sólido e sem pressa e presente, e deixou que ela tivesse o momento por completo. Quando ela abriu os olhos, ele ainda estava lá. Obrigada, ela disse quietamente. Não há nada pelo que me agradecer, ele disse. Mas ambos sabiam que isso não era inteiramente verdade. A primavera chegou ao Redcrest do jeito que sempre chegava àquela parte do território. Devagar no começo, depois de repente, a terra mudando de cinza e endurecida para algo mais suave e cheio de intenção quase da noite para o dia. Edmund Harrington teve um bom período em março, várias semanas em que seus olhos estavam lúcidos com mais frequência do que não, e suas mãos tinham de volta parte de sua firmeza de antigamente. Helena lia para ele todas as noites, e nas melhores noites ele apertava sua mão 2 vezes quando ela terminava um capítulo, que era o sinal que haviam desenvolvido entre eles para dizer que queria que ela continuasse. Numa dessas noites, ela lhe falou sobre Jayden. Não tudo, apenas a forma disso, quem ele era, como trabalhava, que tipo de homem havia resultado ser. Edmund ouviu com seus olhos lúcidos. E quando ela terminou, ele a olhou por um longo momento e apertou sua mão uma vez, que era o sinal que significava que havia entendido. Ela não sabia o quanto ele havia entendido, mas era suficiente. Jayden lhe pediu para caminhar com ele numa noite de abril quando a última geada havia saído do chão, e o ar tinha aquela qualidade particular que só tinha na primavera, limpo e cheio de algo não dito. Eles caminharam pela linha de cerca do pasto leste, aquela que ele havia recolocado em outubro, e os morões estavam exatamente como ele os havia posto. Sólidos, firmes, imperturbados por tudo o que o inverno havia-lhes lançado. Ele não fez um discurso. Não era esse tipo de homem. Simplesmente parou de caminhar no morão da esquina e se virou para ela e disse, não estou indo a lugar nenhum, Helena. Quero que saiba disso. Não a menos que me peça. Ela o olhou. Esse homem quieto, paciente e profundamente humano que havia perdido tudo o que importava e ainda havia encontrado uma forma de aparecer toda manhã sem amargura. E ela sentiu o último diálogo velho e protetor e exaustivo finalmente soltar seu domínio sobre ela. Não estou pedindo que vá, ela disse. Ele acenou com a cabeça e o canto de sua boca se moveu do jeito que fazia quando estava se permitindo algo que normalmente não se permitia. Ela estendeu a mão e tomou a mão dele. Não dramaticamente, não com nenhuma das cerimonias que o momento poderia ter justificado numa história diferente. Apenas um alcance simples, deliberado, sem pressa, do jeito que ele fazia tudo, e ele dobrou os dedos em torno dos dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ficaram no morão da esquina enquanto o sol se punha sobre o rancho Redcrest, e a terra se estendia ao redor deles em todas as direções, ampla e honesta, e cheia de tudo que ainda precisava ser feito. Casaram-se em junho. Uma cerimônia pequena, apenas os peões e algumas pessoas de Redstone que Helena havia permitido se aproximar o suficiente ao longo dos anos para contar como algo parecido com amigos. Patch ficou ao lado de Jayden. Edmund Harrington sentou numa cadeira trazida de dentro da casa principal e usou seu bom paletó e observou sua filha com olhos que estavam lúcidos e plenos. Quando o padre terminou e Jayden a olhou, firme e sem pressa e inteiramente ele mesmo, Helena sentiu algo que percebeu que havia estado se movendo em direção a por muito tempo sem saber. Não o fim de algo. O começo. Construíram juntos depois disso. O rancho, a vida, e a linguagem particular que 2 pessoas desenvolvem quando ambas sobreviveram a coisas difíceis e escolheram uma à outra. Jayden aprendeu cada centímetro do Redcrest do jeito que aprendia tudo, com paciência, com profundidade, com profundo respeito pelo que havia vindo antes dele. Helena aprendeu devagar e sem alarde o que era pousar algo ao fim do dia em vez de carregá-lo pela noite. Edmund partiu no outono daquele ano, quietamente em sua própria cama com Helena ao lado. Era o tipo de fim que era também uma espécie de misericórdia. A terra que amava ainda de pé, ainda produzindo nas mãos de pessoas que entendiam o quanto havia custado a ele. Ela o enterrou na crista leste, onde ele sempre havia dito que a vista era melhor.
Jaidian ficou ao lado dela e segurou sua mão por tudo isso. Na primavera seguinte, Helena encontrou uma velha carta no quarto de arreios, aquela com o nome de Daniel nela, pousada onde sempre estava, gasta nas bordas, lida mais vezes do que o papel jamais foi feito para ser lido. Ela a deixou onde estava. Algumas coisas mereciam seu lugar. Nessa mesma primavera, ela disse a Jaidian que haveria uma criança para o inverno. Ele ficou muito quieto por um momento, a quietude particular de um homem recebendo algo que havia parado de se permitir esperar. Então a olhou com uma expressão que ela nunca havia visto nele antes e nunca encontrou palavras para descrever desde então. Deram ao menino o nome de Edmund Daniel Cobb. Ele tinha as mãos do avô.